coração. Quero convidar você a abrir comigo a palavra do Senhor na carta de Tiago. Tiago, capítulo 1. No domingo passado, irmãos, nós iniciamos uma série de mensagens nessa epístola. E nós vemos e vamos ver durante essa exposição, durante essas semanas, que esse é um livro que nos mostra como é a fé genuína e verdadeira na vida real. Tiago, ele é prático. Tiago, ele vai mostrar as implicações do Evangelho na nossa vida. No domingo passado, nós lemos o primeiro versículo somente. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora ou na dispersão, saudações. E nós ficamos impressionados com a maneira como ele se auto-apresentou, sendo meio-irmão de Jesus. Ele não lançou mão desse privilégio biológico, familiar, mas ele decidiu se apresentar a partir da sua experiência espiritual com Cristo. Servo de Deus. Servo de Deus. Será que nós precisamos de algo mais, irmãos? Nós somos filhos amados em Cristo Jesus. E além do privilégio de sermos filhos adotados, Deus nos dá a honra de o servirmos na história. Tiago pensou bem e disse assim, não, eu não preciso me identificar com Jesus biologicamente, mas por aquilo que ele fez na minha vida. E nós vimos no domingo passado que Tiago, como os demais irmãos de Jesus, durante o ministério de Cristo, não creram nele. João capítulo 7, no versículo 5, nos dá essa informação. Mas quando nós chegamos em 1 Coríntios 15, naquele capítulo glorioso da ressurreição, em que Paulo diz nos versículos 3 e 4, primeiramente vos entreguei que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Paulo relembra aos coríntios o coração da fé cristã. A partir do verso 5, Paulo diz assim, e ele apareceu. A prova de que ele ressuscitou é que ele apareceu. E Paulo começa a elencar uma série de pessoas que viram o Senhor ressurreto. E quando chega no versículo 7, diz que também apareceu a Tiago. Louvado seja Deus. A graça de Deus marcou a vida de Tiago. E ele se tornou um líder na igreja. A palavra do Senhor o chama lá em Gálatas 2,9 de uma das colunas da igreja. Em Atos capítulo 15, ele está ali naquela primeira assembleia, naquele primeiro concílio, ele tem uma palavra de peso, uma palavra de liderança, mas foi a graça de Deus agindo na sua vida. Por isso ele se auto-identificou como Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele é o remetente da carta, o destinatário, as 12 tribos que se encontram na diáspora, a igreja de Jesus, espalhada pela perseguição, inicialmente pela morte de Estevão. Essa igreja se espalha e vai levando o Evangelho, mas também trazendo marcas de sofrimento por causa de Cristo, enfrentando adversidades, enfrentando perda de bens, confisco de bens. E essa igreja está espalhada, servindo ao Senhor, como Pedro chama de peregrinos e forasteiros, eleitos de Deus, mas forasteiros na história, caminhando na direção de novos céus e de nova terra. E aí, obviamente, que esses irmãos estavam tendo a sua fé provada. E é sobre isso que nós vamos pensar nessa manhã, do verso 2 ao verso 8. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa,
para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. Amém? Então, irmãos, no domingo passado nós aprendemos que servir a Deus e ao Senhor Jesus Cristo é um privilégio de quem foi alcançado pela graça salvadora de Deus. A experiência de Tiago, com o propósito de abençoar vidas para a glória de Deus. Ele se dirige à igreja que estava em perseguição. E é interessante que nós lemos o versículo 2 e ele se identifica com os destinatários da carta, meus irmãos. Ele está se dirigindo aos seus irmãos em Cristo, que estavam sendo perseguidos pelos judeus. Tiago escreveu por volta do ano 49 depois de Cristo. Há uma ideia de que seja o livro mais antigo do Novo Testamento. E ele está se dirigindo aos seus irmãos que estavam sendo espalhados pela terra, né, pelo mundo daquela época, pela perseguição dos judeus e também dos romanos. Esses irmãos estavam enfrentando adversidades e eles necessitavam de fé e de sabedoria. São duas realidades, irmãos, em destaque nessa carta: fé e sabedoria. Eu falei semana passada que alguns consideram a carta de Tiago Provérbios do Novo Testamento, né? Uma carta em que nós temos muitos conselhos para a vida prática, de como nós aplicamos o conhecimento na vida prática. E hoje eu quero pensar com os irmãos que, ao enfrentar as provações inevitáveis na vida cristã, devemos buscar a sabedoria de Deus com fé e não sermos inconstantes. Ao enfrentarmos adversidades e provações inevitáveis, a questão não é se vamos passar por aflições, provações e tribulações, é quando. E quando isso acontecer, devemos buscar a sabedoria de Deus com fé e não sermos inconstantes. Primeiro, nós vamos focar na fé. Em primeiro lugar, a fé é necessária para termos a perspectiva correta sobre as provações. Dos versículos de 2 a 4, nós vamos ver isso. Ele diz: meus irmãos, tenham motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Percebam, irmãos, que Tiago está falando das provações da fé. Quando nós estamos sendo provados, irmãos, o que de fato está sendo alvo nesse momento é a nossa fé. Tanto as tentações quanto as provações. Tiago vai falar dessas duas realidades e nós precisamos de discernimento para entender que elas são diferentes. As provações são aquelas realidades permitidas por Deus para o nosso crescimento. Se nós tirarmos as provações da nossa caminhada, irmãos, nós vamos ficar estagnados na fé. Essa que é a verdade. Se você olhar um pouquinho para a sua trajetória, desde o dia que você se rendeu a Cristo até os dias de hoje, eu não tenho dúvidas que você passou por várias provações na sua fé. Mas você está aqui. Isso significa que Deus esteve com você e que Deus tem produzido coisas boas no meio dessas provações. O que Deus está fazendo em nós enquanto a nossa fé é provada, é a fé que está sendo provada. Quando
Jesus orou por Pedro, lá em Lucas 22, Satanás queria peneirar os apóstolos. Jesus falou assim: Pedro, eu orei por ti para que a tua fé não desfaleça. O alvo da oração de Jesus foi a fé. Porque, irmãos, todo o nosso relacionamento com Deus é baseado na fé. O justo viverá pela fé. Nós só somos filhos de Deus, só temos relacionamento com Deus, só caminhamos com Deus porque Ele nos deu a fé. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Um dia nós ouvimos a palavra e a fé em Cristo foi gerada, produzida. E nós passamos a andar pela fé, não por aquilo que vemos, mas andamos na confiança de que o Senhor que nos salvou, Ele nos guia na história, Ele nos conduz, Ele nos sustenta. E a nossa confiança precisa ser depositada no caráter de Deus e em seu bom propósito para conosco. Qual é o bom propósito de Deus na vida dos seus filhos? Que nós sejamos mais parecidos com Jesus. Então, no meio das provações da nossa fé, Deus está forjando o caráter de Cristo em nós. Por isso que não adianta nós pedirmos: Senhor, me livra dessa provação. Mas, Senhor, que eu possa crescer no meio da provação. Que eu possa experimentar o seu bom propósito. E é isso que Tiago está dizendo, que a fé produz, a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Amém, meus irmãos? À medida que nós vamos sendo provados e aprovados, e mais adiante nós vamos ver isso no verso 12, numa outra mensagem, que ele chama essas pessoas de bem-aventuradas, felizes. Quem é feliz? Verso 12, aquele que suporta com perseverança a provação. É uma bênção de Deus. É que nós vivemos num mundo tão materialista que até a ideia de bênção se tornou no âmbito material, que também é bênção. O cuidado de Deus, a provisão de Deus. Mas perseverar no meio de uma prova é bênção de Deus. Permanecer firme no caminho diante de adversidade é bênção de Deus. E Tiago está falando sobre isso. O apóstolo Pedro, ele fala quase que na mesma linha. Nós já vimos isso aqui na primeira carta de Pedro. E eu quero que você abra comigo rapidamente. Não vai ser difícil, é o livro à direita, é o vizinho da direita. 1 de Pedro, capítulo 1. E Pedro também destaca essa realidade das provações. Ele diz que nós vamos ser contristados com várias provações. Nenhum apóstolo de Jesus, ou seja, nenhuma testemunha autorizada de Jesus falou diferente. Nenhuma delas, se você ler os escritos de Pedro, de João, depois de Paulo também, que ele diz que foi um nascido fora de tempo, nenhum deles gastou o seu tempo para escrever que a vida cristã seria um mar de rosas. Nenhum deles. Por quê, irmãos? Porque eles foram discipulados por Jesus. Se você olhar para o Sermão do Monte, ou como Lucas chama da planície, a ideia de que lá no monte tinha uma planície, como é que Jesus abre o Sermão do Monte? Com as bem-aventuranças. E ele conclui as bem-aventuranças dizendo: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e perseguirem. Os apóstolos reproduziram o que eles receberam, porque essa é a vida cristã. Nós vivemos com Deus, nós andamos com Jesus num mundo desconectado de Deus. Em algum momento vai dar problema. Em algum momento vai haver conflito, porque o Espírito que habita em nós não é o Espírito do mundo. Nós não temos recebido o Espírito que vem do mundo. Nós recebemos o Espírito de Deus. E Jesus falou: se rejeitaram a mim, o Senhor, imagine os criados. Se chamaram o dono da casa de Beelzebu, imagine o pastor Bruno. Imagine a nós. No nosso testemunho, no nosso compromisso com Deus na história, em resposta ao Evangelho que nos alcançou, nós não vamos ser aplaudidos, nós não vamos ser reconhecidos por todos, nós vamos sim encontrarmos na nossa caminhada pessoas que caminham conosco,
que servem ao mesmo Senhor, e nós vamos nos deparar com adversários do Evangelho. Mas a nossa luta não é contra a carne, é contra principados e potestades, mas que nos atingem, e nós precisamos estar firmados no Senhor. E Pedro vai na mesma linha, dizendo, 1 de Pedro, capítulo 1, e é interessante, as provações, ele vai citar no versículo 6. Nisto vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações. Por que eu fiz questão de dizer que ele coloca depois as provações? Porque primeiro, ele trabalha a nossa herança em Cristo. Isso é muito importante para nós, irmãos. Você entra na prova sabendo quem você é diante do Senhor. É muito diferente. Ele diz no verso 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou. O que é regenerar? É gerar de novo. Para quê, irmãos? Por que Deus nos salvou, nos deu uma vida nova? Para uma viva esperança. Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, o Senhor a quem nós servimos e que nos regenerou, está vivo, aleluia. Também nos regenerou, verso 4, para uma herança que não pode ser destruída. A nossa herança em Cristo não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Aqui ele coloca o fundamento, o alicerce, ele nos prepara para passarmos pelas provações. Aí sim, no verso 6. Quem é que vai passar pelas provações? Quem foi regenerado, quem tem uma herança que não pode ser roubada, que não pode ser destruída, que tem a certeza da eternidade, que crê no ressurreto, louvado seja Deus. Aí ele vai dizer, nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo. Ou seja, se nós compararmos com a eternidade que vamos viver com o Senhor, as nossas provações são por breve tempo. Paulo vai dizer, tenho por certo que as aflições do tempo presente não se comparam com a glória que há de vir. Amém, irmãos? Vejam como que a palavra de Deus nos prepara para esses momentos. Vejam como Deus, que é bom o tempo todo, como nós cantamos nessa manhã, nos prepara para passarmos por essas provações, que são inevitáveis. Tiago está falando isso, Pedro também diz. E Pedro diz, como Tiago, que no meio dessas provações, Deus está produzindo coisas boas. Verso 7, 1 de Pedro 1,7. Para quê? Ou seja, essas provações, que nós somos contristados por várias provações, diz o verso 6, para que uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Tiago está dizendo, as provações confirmam a pureza da nossa fé. O ouro, ele passa pelo fogo para ser comprovada a sua pureza, que ele é genuíno, que ele é autêntico. A nossa fé, ela é confirmada, é isso que eles estão dizendo. É isso que o Espírito Santo colocou nos lábios desses homens. A nossa fé, ela é provada para de fato sabermos se ela é real, se ela é genuína, se ela é autêntica. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro então está dizendo sobre isso. Em tempos de provações, a presença de Deus é a maior dádiva dele para nós. Ele está nos moldando e produzindo bons frutos em nós. Louvado seja Deus. Perseverança, paciência, porque Ele nos quer mais parecidos com seu Filho Jesus.
Talvez você diga, pastor, mas o que Tiago está escrevendo aqui parece que é inatingível. Como é que eu vou ter motivo de grande alegria ao passar por várias provações? Porque aqui, irmãos, envolve sentimentos. Mas vejam que o foco não está em emoção aqui. Percebam o versículo 3. Sabendo. Não é sentindo. Quando as provas chegam, não importam as nossas emoções, o que importa é a nossa fé, onde ela está firmada, naquilo que nós podemos saber. Em outras versões diz, considerem. O que nós precisamos considerar? O que nós precisamos saber quando nós passamos por provações da nossa fé? Nós precisamos saber que a provação da nossa fé produz coisas boas. Que Deus está gerenciando isso para o nosso crescimento, produz perseverança, produz paciência, para que nós sejamos íntegros, perfeitos, que nós não sejamos inconstantes. E aí, é o segundo ponto dessa reflexão. Como não é algo natural, como não é algo normal nos alegrarmos quando passamos por provações, Tiago nos recomenda algo muito essencial: buscarmos a sabedoria de Deus. Verso 5. Se porém, vejam que essa divisão de versículos, de capítulos, isso não está no original, é uma carta. Ele está continuando, está fluindo o pensamento, aquilo que o Espírito Santo o inspirou a escrever. Ele sabe que não é algo natural, que nós precisamos, ao entrarmos nas provações, ao enfrentarmos provações, saber, considerar, não sentir. As emoções oscilam, vacilam, mas aquilo que nós cremos e confiamos, o caráter de Deus, é o que vai nos fortalecer para sermos aprovados diante da provação. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade. O segundo ponto é a necessidade de pedirmos a Deus sabedoria, mas não de qualquer maneira, pedimos com fé. Deus quer nos dar, e Ele faz isso livremente. Nós precisamos da sabedoria bíblica para encararmos as nossas provas. Porque não vão faltar pessoas que vão dizer para nós que Deus parece que se esqueceu da gente. Eu não deixo, irmãos, para ler a mensagem que eu vou pregar no domingo, sábado à noite. Segunda-feira eu já estava com o texto. E eu comecei a ler o texto, eu comecei a orar. E na terça-feira eu acessei o processo da Amanda em relação à provisão do medicamento que ela precisa e foi negado. E naquele momento eu não consegui ficar desesperado. Eu não consegui ficar desorientado, porque eu sei em quem eu tenho crido. E foi nesse momento que o Espírito Santo falou assim: você vai viver o que você prega. Eu vou encher o teu coração de alegria. E é isso que Tiago está dizendo: tenha um motivo de alegria ao passarem por várias provações, porque Deus está produzindo coisas boas. Não é o que eu sinto, é aquilo que eu sei. É aquilo que eu creio. Aleluia. E quando a coisa aperta, eu digo: Senhor, me dá sabedoria. É isso que Ele está dizendo. Sabedoria. Se você precisa, peça a Deus, que Deus dá generosamente. Ele não é como aquelas pessoas que gostam de reter o conhecimento só para si, não. Ele é generoso. E Ele quer fazer isso. Peça com fé e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, agitada pelos ventos. E nós precisamos pedir a sabedoria de Deus. Provérbios capítulo 2, por isso que Tiago ele é comparado a Provérbios. Veja o que a Escritura diz sobre pedir sabedoria ao Senhor. Provérbios 2, de 1 a 7, a palavra do Senhor nos diz: meu filho,
se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos, se você der ouvidos à sabedoria e inclinar o seu coração ao entendimento, sim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento, se buscar a sabedoria como a prata e a procurar como se procuram tesouros escondidos, então você entenderá o temor de Deus e achará o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que andam com integridade. Então veja, irmãos, que a sabedoria bíblica é mais do que conhecimento, é a aplicação do conhecimento na vida real. Na Bíblia, a conexão entre conhecimento e sabedoria é feita pelo temor do Senhor. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. É reconhecer que Deus está presente, é reconhecer que Ele está reinando, que Ele está agindo soberanamente. E Tiago diz que o modo correto de nós pedirmos a sabedoria é com fé. Eu me lembrei de Salomão, quando ele vai assumir o reino e vai ser o sucessor do grande rei Davi, ele pede a Deus sabedoria. Sabedoria. E Deus quer nos dar, irmãos. E muitas vezes nós, diante da prova, e nós falamos o que não devemos. E às vezes nos vangloriamos dizendo, eu sou assim mesmo. Mas, irmãos, isso é sinal de imaturidade. Deus quer nos livrar disso. E o caminho que Tiago nos apresenta é considerar o que Deus está fazendo e buscar sabedoria dele, para que nós possamos crescer. Eu tenho certeza que Marquinhos e Gabi, a família, cresceram nessa prova da fé, saíram mais fortalecidos, porque o Senhor se fez presente, e Deus foi dando os caminhos, e Deus foi abrindo caminhos e portas. Agora, qual é o caminho natural que o Senhor utiliza para nos dar sabedoria? Irmãos, Deus nos dá a sua sabedoria por meio da sua palavra. E aí, nós precisamos ser coerentes. Nós pedimos sabedoria a Deus e vamos buscar em qual fonte? Buscamos o Senhor em oração. E Ele vai nos responder por sua palavra. E nós não queremos muitas vezes abrir a Escritura. E o que Deus fala sobre aquele assunto que nós estamos passando e enfrentando? Será que Deus não tem uma palavra para mim e para você? E o Salmo 119, não vou ler todo agora, pode ficar tranquilo, mas é uma boa leitura. Salmo 119, eu quero ler do verso 97 ao 101. Olha o que a palavra de Deus nos ensina, como Deus nos instrui, nos dá a sua sabedoria através da sua palavra. Salmo 119, versículo 97 ao 101, depois o verso 105. Quanto ama a tua lei, diz o salmista. Então prova. Como é que você prova que ama a lei? Ele responde na segunda parte. É a minha meditação todo dia. Senhor, eu amo tanto a tua lei. 2 horas no Instagram, 3 no Facebook, 4 no TikTok, 6 no Twitter, no X, né? 3 minutos lendo a Bíblia. Eu amo a tua lei. É a minha meditação todo dia. O teu mandamento me torna mais sábio do que os meus inimigos. Olha que tremendo. Porque eu o tenho sempre comigo, o teu mandamento. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais entendido que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os meus pés, para observar a tua palavra. Perceba que ele vai usar, fazendo uma analogia humana, com pessoas que supostamente teriam mais sabedoria que você, os seus mestres, os idosos, pela sua experiência, mas ele diz que o mandamento do Senhor nos dá mais sabedoria do que qualquer fonte humana, tanto os mestres quanto os idosos, que são bênção na nossa vida, mas que tem uma limitação na sua sabedoria.
E Deus, na sua palavra, nos responde, nos guia, a ponto do versículo 105, compará-la à lâmpada e à luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Louvado seja Deus. Tiago, então, nos diz que nós devemos buscar a sabedoria do Senhor. Ele diz que essa palavra não deve ser somente ouvida, mas praticada. A Bíblia não nos foi dada só para informação, mas para transformação. No versículo 22 do capítulo 1, ele diz: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Sabedoria prática. Colocar em prática a palavra do Senhor. Amém? Conhecimento e sabedoria. São duas necessidades. Só o conhecimento não é suficiente. Porque há pessoas que têm muito conhecimento, mas não têm sabedoria. E é Deus que nos dá sabedoria, para aplicarmos o conhecimento na hora certa. Alguém brincou na cela falando da diferença do conhecimento para a sabedoria. Conhecimento é saber que tomate é uma fruta. Sabedoria é não colocá-lo numa salada de fruta, né? Conhecimento e sabedoria. Às vezes nós temos muita informação, mas como é que eu faço isso agora? Como é que eu vou aplicar isso aqui? Nós que fomos pais aí lá atrás, quando chegou a criança, fala assim, está de alta. Aí você olha assim, o que eu faço agora? Tem umas dicas gerais, né? Que os antigos dizem assim, se chorar pode ser 3 coisas. Fome, a fralda está, né? Cólica, aí, né? Mas, tem um tal de funchicólise, não serve para nada, né? Bota na chupeta. Irmão, a gente ouviu tanta coisa, mas sobrevivemos. Sobrevivemos. E nós ficamos assim, né? Será que a gente vai dar conta disso? Mas o Senhor está conosco, nos dá sabedoria. Nós buscamos na sua palavra e nós podemos confiar. Porque recebemos o conhecimento, mas precisamos da sabedoria agora, no dia a dia. O discipulado de Jesus foi assim, né? Não só a informação, mas como é que isso se aplica? Como é que se aplica? E Deus quer nos levar a esse nível de crescimento, de confiança, de perseverança. Precisamos de sabedoria para discernir a diferença de provação e tentação. Provação está relacionada às dificuldades permitidas por Deus, com o objetivo de nos fazer crescer em Cristo, nos abençoar, de nos fazer perseverar na fé. Romanos 5, de 3 a 5, fala isso, que a fé vai produzindo perseverança, paciência, esperança. A esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito. A tentação, ela é originada por Satanás ou pelo nosso próprio pecado e visa nos prejudicar em nossa caminhada com Deus e produzir inconstância. E o Senhor não quer que nós sejamos inconstantes. Tiago usa isso daí, né? Aquele que é inconstante é como a onda. Versículo 6, o que duvida é semelhante à onda do mar, é levada pelos ventos. Deus nos quer vivendo de uma maneira sólida, caminharmos com Ele na dependência e confiança dEle. O Senhor não quer que sejamos inconstantes, com ânimo dobre, na linguagem da atualizada. Ora você confia, ora você duvida. A inconstância, irmãos, não é a mudança de humor somente, mas é uma mudança de pensamento, de convicção. Isso é inconstância. Cadê aquele compromisso que foi assumido um dia, a aliança que foi feita no Senhor? Jesus diz, aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Inconstância é isso, você começa caminhando e daqui a pouco você abre mão daquele compromisso. E Deus quer nos levar a esse nível. O que Deus permite, irmãos, para que nós possamos perseverar, querendo nós ou não, provas da nossa fé, provações da fé. Tiago diz, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz
perseverança. A perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam íntegros, perfeitos, maduros. Essa é a ideia da palavra perfeito aqui. Sem que lhes falte nada. Por isso, o Senhor passa conosco. Somos maduros e íntegros ou inconstantes? O que diferencia uns dos outros? A fé em Deus e a sabedoria que vem do Espírito Santo. Amém, amados? Deus está trabalhando em nós e quer nos fazer cristãos maduros e íntegros. E para isso Ele está permitindo as provações da nossa fé para o nosso amadurecimento em Cristo, em nome de Jesus. Duas aplicações, meus amados. Primeira delas, como você enxerga as provações da sua fé? Quando nós passamos por provações, você tem passado, eu tenho passado, a igreja de Deus passa. Como é que nós olhamos para essas provações? Como uma oportunidade de crescermos em Cristo ou uma permissão para sermos inconstantes? Ah, Senhor, não era isso que eu pensei que era o Evangelho. Eu vou dar um tempo. Tem gente que está dando um tempo com o Senhor, né? Porque, na verdade, o problema não está no Evangelho, mas no Evangelho que ele ouviu, na deturpação, na diluição da mensagem. Porque nós vimos nessa manhã que Tiago, Pedro, Paulo, todos eles não se prestaram o desserviço de informar a igreja que nós já estamos no céu. Nós estamos caminhando para lá, irmãos. Nós estamos em Cristo, fomos regenerados para uma herança incorruptível. A nossa vida está em Cristo, guardada pelo poder de Deus, vimos na primeira carta de Pedro 1. Mas ainda estamos nesse mundo mau, desconectado de Deus. E como é que nós andamos com Ele? O justo viverá pela fé. De fé em fé, de glória em glória, na dependência do Espírito, com a sabedoria de Deus, olhando para as provações e vendo lá na frente. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação. Verso 12. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Aí Tiago já olha lá para o final da história. Mas enquanto estamos aqui, confie no Senhor. Não é o que você sente, é o que você crê, é o que você sabe, é o que você considera. Essa é a linguagem bíblica para nós enfrentarmos as provações. Ele é bom, mesmo que a circunstância não seja boa. Mesmo que não seja. Não tenha motivo de alegria pela provação em si, não, mas por aquilo que Deus está produzindo nelas, na nossa vida, por meio delas. Amém, queridos? Segunda aplicação. Você está disposto a pedir a Deus sabedoria para enfrentar os tempos de provação e sair mais forte em Cristo? Tiago diz, se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus. Porque, irmãos, nós não temos, humanamente falando, a capacidade de nos alegrarmos quando passamos por provas. Não é natural. Há pessoas que trabalham muito bem, caminham muito bem, quando as coisas estão sempre favoráveis. É algo natural do nosso coração. Quando alguma peça é tirada de lugar, quando chega um infortúnio, a adversidade, o desemprego, a crise no lar, muitas pessoas ficam desesperadas. Mas nós somos, como discípulos de Jesus, irmãos, desafiados e convidados a buscarmos a sabedoria de Deus. E Deus, quando nós o buscamos e lemos, recorremos à sua palavra, Ele vai nos conduzir aos caminhos que precisamos. Talvez buscar a orientação de alguém que já passou por essa experiência. Alguém da nossa comunidade de fé que pode nos ajudar, nos auxiliar. Isso faz parte da sabedoria bíblica. Você não está sozinho, Elias. Ainda há 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal. Mas nós temos buscado a sabedoria de Deus. Ou nós queremos olhar para as dificuldades que enfrentamos na perspectiva humana, carnal. E aí,
Aqueles pensamentos malignos vêm nessa hora. Deus se esqueceu de você. Isaías 49, o Senhor diz assim: olha, ainda que uma mãe se esqueça do filho que amamenta, eu não me esquecerei de ti. A sua vida está gravada nas palmas das minhas mãos. Aquele que vem a mim, de Jesus, de maneira nenhuma lançarei fora. Sabedoria bíblica para enfrentarmos provações e crises de batalhas, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos. Vamos orar nesse momento. Queria que você ficasse em pé por um instante. Talvez você esteja vivendo esse tempo, tempos de provação da sua fé. E nessa hora nós vamos buscar o auxílio do Senhor. Eu queria que você fechasse seus olhos, que você abrisse o seu coração para o Senhor. Deus sabe o que você está passando. A boa notícia é que Ele passa com você. O salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque Tu estás comigo. Há uma presença gloriosa ao seu lado. Aliás, não só ao seu lado, mas em você. Você é propriedade exclusiva de Deus. Você é a habitação do Espírito Santo. Ele está contigo. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Por quê? Porque eu vou passar com você. De maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. Por isso, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio. A quem temerei? O Senhor é o seu auxílio, meu irmão. Na hora da prova, na hora da adversidade, quem é que é o seu auxílio? O Senhor. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, mas não é qualquer Senhor não, é o que fez o céu e a terra, o que venceu a morte, aquele que vive pelos séculos dos séculos, que diz para mim, para você e para a sua igreja: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Confia que no meio dessa prova, Deus está produzindo coisas boas na sua vida. Deus está te levando à maturidade, à perseverança. Ele está formando Cristo em você, em mim, para que essa glória se manifeste e vidas se rendam ao Senhor e olham para a sua vida, para a minha vida, para a igreja. Como nós reagimos às provações, como nós enfrentamos tribulações, como nós passamos por aflições, rendidos, confiantes, descansados, seguros, protegidos, amados, em comunhão, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Deus amado, aqui estamos diante do Senhor. Te louvamos pelas provações da nossa fé, Senhor, porque sem elas nós não veríamos a Tua glória, nós não cresceríamos, Senhor, nós não experimentaríamos uma dependência, e não poderíamos dizer como Paulo: a nossa suficiência vem de Deus. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades, segundo a sua riqueza em glória, segundo a sua riqueza em glória. Os recursos do céu são ilimitados, os recursos que vêm do trono são ilimitados sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Ah, amado, Deus não economiza para te abençoar, a mão dele se estende nessa hora. Nós recebemos pela fé nessa manhã provisão do alto, fortalecimento, renovo, encorajamento, resistência espiritual. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós.
Deus está trazendo resistência espiritual à sua vida nessa manhã, à igreja nessa manhã, para passarmos pelas provas e nos alegrarmos, porque Ele está conosco. Ele está forjando o caráter de Jesus em nós, para a glória do Teu nome, para a glória do Seu nome. Bendito é o nome do Senhor. Ó Deus, dá-nos sabedoria do alto. Fala conosco, Senhor, no dia a dia, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito. O Senhor prometeu que aos Seus amigos, aos Seus amados, o Senhor revelaria o Seu segredo. Aqueles que temem ao Senhor, ao homem que teme ao Senhor, Ele instruirá o caminho que deve andar. E nós queremos a Tua instrução, Senhor. Nós queremos a sabedoria para lidarmos com as dificuldades, para lidarmos com a criação dos nossos filhos, para lidarmos, ó Pai, com relacionamento conjugal, para lidarmos, ó Pai, com os nossos familiares que não conhecem o Senhor. Capacita-nos, Senhor. Abençoa-nos. Obrigado pelas provas. Obrigado por aquilo que o Senhor está fazendo nas provas. Que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém.